Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, sempre trazendo aqui em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas conquistas e os seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, prazer renovado estarmos juntos novamente. Muito bom estar aqui sempre com os nossos convidados e hoje nós trazemos o movimento espírita como tema aqui do nosso programa. Ele é presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, comunicador também da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, Edson Figueiredo de Abreu. Bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanderly. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com os ouvintes para poder falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Talvez a gente vá abordar um pouco o Manuel Bento também, né? Com certeza, Edson. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Aliás, eu agradeço o convite, tá? Obrigada por ter vindo. A gente sempre começa esse programa perguntando como a pessoa conheceu as casas André Luiz, a FEAL, mas até eu gostaria de estender um pouquinho mais, perguntando a você, desde quando você é espírita? Isso. Né? Ok. Mudar um pouquinho. Boa. Bom, a pergunta é interessante. Eu sou espírita desde 1983. Não preciso dizer que foi um problema de saúde, que acabou não sendo resolvido pela área médica na época. Eu acabei procurando alternativas e cheguei no Manuel Bento. Acabei chegando lá depois de ter passado por alguns lugares que me assustaram um pouquinho. Depois eu cheguei no Manuel Bento e ali... Porque a sua família não era espírita? Não, nunca foram. E sem conhecer nada de doutrina, ali eu comecei num tratamento, a ouvir palestras, e aquilo foi entrando em mim, foi me absorvendo. Comprei logo o Livro dos Espíritos, comecei a ler, devorar. E aí, em 85, 2 anos depois, eu passei a fazer parte da casa em si, né? Eu fui convidado a ser ali uma espécie de um coordenador do patrimônio, até que em 1990 acabei assumindo a presidência da casa. Entrou para valer, né? Foi. Entrou para valer. Foi, eu não esperava, em poucos anos, sinceramente, eu não tinha expectativa nenhuma, eu não esperava isso. Mesmo porque eu era novo, né? Eu tinha 33 anos na época. E a casa foi fundada em 44, né? Ela já tinha um tempo de existência. Então eu não esperava. Porque na verdade a gente fez uma chapa, eu era presidente numa das chapas e era tesoureiro na outra. A esperança é que a chapa que eu era tesoureiro é que fosse ganhar. Mas aí acho que o pessoal estava querendo mudanças, né? E acabou acontecendo. E a nossa chapa ganhou e eu acabei virando presidente. E as casas André Luiz e a Fundação Espírita André Luiz? André Luiz eu já conheço há um tempo, né? Mesmo porque o nosso lar fica ali, né? Próximo, né? Na Duarte de Azevedo, é bem próximo ao GEMP. Mas, de fato, a me integrar mesmo na FEAL foi a convite do Cláudio Palermo. Ele fazia um programa na rádio, que eu não lembro agora qual era o nome. E um dia ele me convidou para fazer uma entrevista. Quem me falou de mim para ele, da minha pessoa para ele, foi o Marcos Cunha. E ele me convidou para uma entrevista e ali a gente se conheceu, criou uns laços aí de amizade, de tolerância, né? Muita. Um com o outro. Tolerância no bom sentido, né? Sim. E a partir dali, teve uma outra oportunidade que eu também vim, uma entrevista, e depois, quando o Manhã Boa Nova foi lançado, né, o Cláudio me convidou. Eu não tinha expectativa nenhuma, não imaginei o que seria o programa. Gostei pra caramba, né? Desculpa eu estar usando caramba aqui, mas gostei bastante do programa, do modelo. O formato do programa. Do formato, né? Porque a gente consegue abordar a doutrina, né? No Manhã Boa Nova a gente aborda a doutrina de uma forma assim bem, eu diria que do dia a dia, né? Das pessoas, né? Isso.
E aí fiquei. E agora estou aqui com vocês. Como tem sido a experiência, então, de ser presidente do Manuel Bento? Conta mais um pouquinho para nós. Olha, como eu falei para vocês, lá no início eu não tinha expectativa que seria presidente, né? Mesmo porque eu era novato, né, da doutrina, relativamente novo. Bem novato. E para mim, mas na verdade foi uma experiência muito interessante, porque a gente começou a vivenciar situações em que a gente foi acordando para a realidade, né, da administração de uma entidade, essa questão da inter-relação com as entidades espirituais também. A gente foi meio que aprendendo a interpretar tudo isso e tendo que, a partir dessa responsabilidade, a buscar um estudo maior, né, mais profundo. Porque aí você ganha uma responsabilidade muito grande. Então isso fez com que eu me desenvolvesse muito no estudo da doutrina. Naturalmente fez com que a gente verificasse ali que a casa precisava, né, de algumas mudanças. Porque o que acontecia com o movimento espírita, né, do passado? Ele acabava se formando com base na personalidade, inclusive, dos dirigentes. Né? Muitas casas espíritas, elas se firmaram na personalidade dos dirigentes. O Manuel Bento não era diferente, né? Só que no Manuel Bento a diferença é porque você tinha 3 ou 4 trabalhos apenas, e esses trabalhos eles tinham um certo personalismo, né? Tanto que a gente ouvia muitas pessoas falarem, eu vou para o trabalho do ciclano, que é melhor que o trabalho do fulano. Então você percebia que o movimento espírita ele é mais do que isso. Ele não pode ser personalista, né? Então a gente começou um trabalho de mudar isso. Né? De que forma? Primeiro despersonalizando. Certo. Então você educa as pessoas, né? Educar no sentido de você trazer informações. Você cria regimentos padrões para os trabalhos. E você orienta os dirigentes de forma que não importa quem esteja dirigindo, né? O trabalho é o mesmo. Certo, é verdade. Então, com isso, você despersonaliza e você personaliza, na verdade, a entidade em si. Então, é o GEMB, né? O Grupo Espírita Manuel Bento, por exemplo. E não o trabalho, ou o fulano, ou o ciclano. Certo. Tá? Tanto que tem muita gente que frequenta o Manuel Bento que não sabe nem quem é o presidente. Olha que interessante. Interessante É isso. verdade. E quais atividades que são realizadas no Centro Espírita Manuel Bento? Olha, tem várias, né? A casa hoje, ela está... Nós temos atividades de segunda a sexta lá, à tarde e à noite, né? Temos atividades às terças e quintas de manhã também. Legal. Tem atividades no final de semana, sábados e domingos. Né? Então, vou tentar descrever mais ou menos o que acontece, né? À tarde, normalmente, nós temos o atendimento fraterno, que a gente chama, que é o de orientação. Tem os trabalhos que é feito no salão, que é mais para pessoas que querem ter conhecimento, que tá, primeiro contato com doutrina, né, e querem entender algumas coisas, então com uma certa influência leve. Né? Seriam palestrinhas? Assim, são as palestras, né, de meia hora e o passe. Tá. Isso acontece no salão nosso que nós temos lá, à tarde e à noite, todos os dias, e de manhã, terças e quintas. Ótimo. Tá? E é interessante que o público à tarde é muito grande. Eu não tinha expectativa, não tinha ideia da quantidade de pessoas que frequentam a instituição à tarde. Geralmente é à noite, né? Mas é um público muito grande. Interessante. Que bom, interessante. E também nós temos tratamentos específicos, né? Por exemplo, segunda-feira, nós criamos o Dia da Criança lá no Manuel Bento. Olha. Então é o acolhimento das crianças mesmo. Então todo mundo que frequenta, todo mundo que trabalha sabe que é voltado para a criança, então já tem um outro olhar, tem uma outra forma de enxergar até a sua própria atividade, né? Porque a criança é alegria, né? A criança corre para lá e para cá. Então você... sabe aquela frase, o silêncio é uma prece? Você tem lá, né? Tira a plaquinha. Nesse dia aí você não pode
você tem que se adequar à realidade sim. do Tá teu certo. público, né? Então, Tá certo. é interessante isso daí. E quem vai, por exemplo, numa segunda-feira, fica admirado para ver a energia, né, maravilhosa que tem. Então, isso é um tipo de atividade. Nós temos atividades também voltadas para dependentes e codependentes, para pessoas portadoras de câncer, para pessoas que apresentam quadros, né, de depressão. São todas atividades diferenciadas que são encaminhadas através do nosso atendimento fraterno. Tá? Para isso, a gente precisou trazer um grupo de psicólogos também que se alinharam, né, ao nosso trabalho lá. Então, como por exemplo, né, as atividades que são feitas com dependentes e codependentes, as palestras são feitas por psicólogos. Certo. Né? Depois você tem o tratamento espiritual também, que aí é o pessoal mesmo, os médiuns, vamos assim dizer. Mas normalmente a palestra é toda ela elaborada visando abrir a mente da pessoa, né, para a sua dependência e para a sua codependência. Sim. Né? E lógico, os psicólogos fazem essas palestras, todas elas voltadas para o dia a dia das pessoas. Também nos portadores de câncer, né, que a gente chama de A7 esse trabalho, também são psicólogos que fazem as palestras. Legal. Então, é uma casa que tem bastante atividade, não são mais de 600 pessoas, né, que são voluntários. Olha que beleza. Bastante, né? Nós fizemos agora as inscrições para os cursos. Até ontem, nós começamos na segunda-feira. Até ontem nós já estávamos com 930 inscritos. Olha que beleza. Considerando as pessoas que estão dando sequência, né? E mais os novos que estão chegando. Nós terminamos o ano passado com 1.100 alunos. Olha que beleza. É. Quanto tempo dura o curso de vocês, curso de doutorado? Ele é bem extenso, né? Porque ele vai no básico 1, 2 e 3. Depois você tem o mediúnico 1 e 2 e o 3. Olha. Né? Porque até o mediúnico 2, eu diria que é mais o estudo em si e a pessoa está num processo de se entender mediunicamente, de conhecer. A partir do momento que ela opta por ir para o 3, aí já é um preparo mesmo para ela na atividade mediúnica. Começar. E nós vamos falar mais sobre as atividades do Manuel Bento e também o trabalho do Edson aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do intervalo. Até já!